paz do Senhor, povo de Deus, Uma boa noite. Que o bom Deus, em sua vontade e sua graça, nos alcance e venhamos todos nós, irmãos, estar juntos adorando a Jesus, bendizendo ao nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Pai falará contigo, que o Pai alcançará a você nessa noite e nós vamos adorá-lo, irmãos? Gostaria que você, antes de qualquer coisa, compartilhasse aí o link, dá uma pausa aí, manda para alguma pessoa que ela precisa ser alcançada por Jesus, que ela necessite ser alcançada por Deus. Copie o link, seja do YouTube, seja no Facebook. Se você estiver pelo Facebook, compartilhe aí a nossa live, compartilhe, publique a todos, e eu tenho certeza aí que vai ser uma bênção. Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa aqui, porque, irmãos, o Evangelho, a maior necessidade dele existia de ser anunciado. E Isaías dizia: como vamos pregar se não há quem ouça? Ou como vamos ouvir se não há quem pregue? Irmãos? Então, partindo desse princípio, nós estamos aqui pregando e precisamos de pessoas para ouvir essa verdade, para ouvir falar de Jesus, ouvir falar do amor de Deus. Então, compartilhe, irmãos, é interessante. Tenho certeza que vai ser uma bênção, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. O importante é que isso aqui alcance pessoas, não as visualizações, aleluia, que nós vemos aqui na internet, 100, 200, não importa isso. O que importa é quantos corações é que foram plantados essa semente e de fato a palavra do Senhor alcançou. Então, compartilhe, faça isso. Enquanto isso, nós vamos aqui preparando o telão, em livro de Atos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos estar aqui fazendo a leitura da palavra. Tenho certeza que Deus há de te alcançar, Deus há de movimentar. É importante, aleluia, nós louvarmos ao Senhor. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Verso 6. E quando Herodes estava a fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão, achava que tinha uma visão, um sonho. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram em uma rua, e logo o anjo se apartou deles.
glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos clamar a Jesus. Eterno Deus e Pai, Jesus maravilhoso, forte, estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te bendizer, estamos aqui, Deus, com os nossos corações entregues a ti, Jesus, em uma verdadeira adoração, e lhe pedimos, ó Pai, fale conosco, Jesus, nessa noite. Alcance, Senhor Deus, os nossos corações, alcance, Pai amado, nossas vidas, e nos faça, Senhor, nessa noite te sentir, Pai. A tua palavra, Deus, a qual acabamos de ler, diz que a tua igreja estava em constante oração. Ela tinha um propósito, Deus, ela não cessava de orar pela vida do teu filho. E nós estamos aqui também, Deus, nós não cansamos de te adorar. Nós não, Deus amado, cansamos de buscar a tua face. E o nosso desejo é, Senhor, que o Senhor invada cada lar, cada casa. Talvez, Senhor, com um anjo, como fez com Pedro, talvez com a presença do Espírito Santo, eu não sei, Pai. Mas segundo a tua vontade, Senhor, invada cada lar nessa noite e quebre cadeias, liberte, Senhor, realize, Senhor, uma grande obra. Que haja terremotos, que haja, meu Deus amado, coisas improváveis, e seu poder seja manifesto em nosso meio. Amém. Vamos louvar. O seu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé. Até
Saia profetizando pela sua casa. Levante as mãos para cima. E creia que você é o sacerdote da sua casa. Você é aquele que profetiza sobre a sua casa. Você é aquele que está sobre a sua casa orando. Você é aquele que é coluna da sua casa. E o nosso Deus, Ele é aquele que acalma a tempestade. O nosso Deus é aquele que acalma o mar, mesmo que você não tenha palavras. Ele é aquele que entende o seu gemido. Ele é aquele que entende o seu clamor. Ele é o único que entra no seu coração. Aleluia! Gemidos que palavras não podem explicar, e me levam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do teu coração. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver. Que nada somos
precisa estar presente aqui conosco para adorá-lo. Você pode adorá-lo onde você estiver. Você pode agradecer o nome dele onde você estiver. Nós sabemos que estamos em momentos tão difíceis, em que o nosso coração arde para estar na casa do Senhor. Mas entenda que o culto começa dentro da sua casa, que existe toda uma preparação para adorá-lo dentro da sua casa, junto com a sua família. Então adore a Ele onde você estiver, porque Ele é aquele que Ele acalma o mar, Ele é aquele que acalma a tempestade, Ele é aquele que recolhe as tuas lágrimas. Leva ao Pai. Aleluia, mais uma vez ainda aqui. Aleluia. Ainda que Jesus, eu tenho aqui chorar, te seguirei, porque comigo estará. Sobre contigo é bem melhor. Não consigo nem falar. Como as lágrimas meus olhos vêm molhar. Como sinal que tu estás neste Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele no seu lar. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é tão complicado, irmãos, para nós servirmos a Deus nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, né, irmãos? Mas esse louvor, ele tem uma mensagem tão poderosa. Se a gente fosse prestar atenção, talvez a gente teria até medo de cantar, porque ele fala: Jesus, ainda que eu tenha que chorar, eu te servirei. Ainda que eu tenha que passar por luta, por tempestade, eu vou te louvar. E nós estamos, irmãos, em um momento como esse, nós estamos passando por lutas, estamos passando por dificuldades. Mas eu falo aos irmãos que para mim é um momento de aproximação com Deus. É um momento onde eu tenho maior contato com Deus, é um momento onde eu me dedico mais a Deus. Não só pelas lutas cotidianas, por aquilo que temos que enfrentar, com a preocupação com o dia da manhã, mas porque há uma necessidade de buscar mais ao Senhor. Há uma necessidade, irmãos, de aperfeiçoar mais, né, e mais. Ontem mesmo, irmãos, estávamos aqui organizando a igreja. Os irmãos até, por favor, nos deem retorno aí com frequência, com relação ao som. Ontem nossa mesa voltou, né? E nós estamos aqui adequando. Ficamos aqui ontem das 2 da tarde às 10 da noite, ajustando, arruma, ajusta. E chega aqui hoje ainda ajusta mais um pouquinho. Tudo, irmãos, para oferecer o melhor a Deus. Tudo para que chegue o melhor áudio possível na sua casa. E você juntamente conosco adore ao Senhor sem se preocupar se um está alto, se o outro está baixo. Não. Como se você de fato tivesse aqui dentro do templo, né, irmãos? Isso é uma alegria, irmãos. Isso não é um fardo, nem tampouco um peso. É uma alegria imensurável, irmãos, poder servir a Deus e servir a igreja do Senhor, né, irmãos? E temos observado e visto o mover de Deus. Deus atua através das nossas orações e nós acabamos de ler justamente isso. Nós vemos aqui a vida de um homem de Deus, de alguém que foi levantado pelo Senhor, escolhido pelo Senhor.
Aliás, dois, Tiago, meu xará, e vemos também Pedro. Tiago logo morreu, foi levado para a glória, né? Por amor a Deus. Deus disse, Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Tiago achou, correndo, né? Pedro foi um pouquinho depois. Mas nesse momento aqui nós víamos a igreja em uma oração constante, em uma oração firme, buscando pela presença de Deus, para que Deus entrasse na causa de Pedro. E sabe o que Pedro fazia na prisão? Dormia, confiando no Senhor, confiando nas mãos do Senhor, entendendo que se ele morresse naquele momento era vantajoso, era glória, e se ele vivesse, ele viveria também para a glória de Deus. É o que diz o louvor: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O que mais vemos as pessoas nos desafiarem é justamente quanto a isso. Por que seu Deus não faz? Por que você não vai ali e estende a mão? Por que você não realiza os milagres? Se seu Deus pode, por que não faz? Né, irmãos? Quem sou eu para indagar a Deus? Quem sou eu para conhecer os mistérios deles e os desejos que Ele tem para as nossas vidas? Eu não sei para a sua vida, mas para a minha, os momentos de dificuldade, os momentos de perda, como esses, serviram para a experiência, serviram para crescimento, serviram para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você, tendo convicção que Deus pode sim fazer. Difícil, difícil, complicado, muito, mas estamos aqui para adorar a Deus, estamos aqui para bendizer o nome do Senhor, e com muita alegria Deus nos proporcionou hoje estar aqui junto com o nosso presbítero Marcos. Peço que ele já se posicione aqui, né? Esse companheiro nosso de batalha com jovens, né? Tá ali ficando doido juntamente comigo, cuidando dos jovens do Emelino Matarazzo. E hoje ele vai nos trazer uma palavra da parte do Senhor. Mas eu falo para você, convide alguém para ouvir essa palavra. Compartilhe aí essa live no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube. Nós precisamos e cremos que Deus quer falar com algumas pessoas, e você pode ser o canal de bênção para isso. E enquanto nós vamos orar aqui pela vida do servo de Deus, eu te peço, compartilhe, convide pessoas a assistir, convide o seu marido que está lá no quarto, não quer assistir o culto com você, convide o seu filho, convide as pessoas que estão na tua casa, reúna todo mundo em volta da TV ou do celular, e vamos juntos adorar ao Senhor, vamos juntos bendizer ao nome de Deus, amém? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, Jesus querido e maravilhoso, a Tua presença ela é real, ela é maravilhosa, Jesus. E nós sabemos que o Senhor quer falar aos nossos corações, e hoje, Deus, através da vida do Teu servo, o nosso irmão Marcos, Pai querido, que as Tuas mãos, que são poderosas, estejam sobre ele, que ele não fale nada dele, Senhor, mas que fale tudo de Ti, que ele anuncie a Tua palavra, Deus, que ele não reserve nada, que ele fale, Deus, ao profundo, ao oculto dos nossos corações. Sabemos, Jesus querido, que há um poder na Tua palavra, sabemos que há, Deus, mistérios a serem revelados, ó Deus, e palavras, Jesus querido, que vão ao encontro de alguma vida, Pai. Tua palavra, ela é fiel, Jesus, ela não volta vazia, não. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai usar a vida do Teu servo. Usa, Jesus, ele como um instrumento, e através dele, aos nossos corações. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Seu microfone está aí, fica à vontade. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estar novamente na igreja do Senhor com os irmãos. Confesso que eu estou muito emocionado pelo fato de rever os meus companheiros, o pastor Tiago, nosso irmão
nesse domingo, Dia das Mães, os seus filhos estavam indo para restaurante, organizando uma festa, um churrasco, porém, nos foi impedido. Mas eu quero agradecer a Deus por cada mãe que está assistindo, para o filho também que não tem a sua mãe, perdeu a sua mãe, que o Senhor possa vos consolar nessa noite, em nome de Jesus. Quero pedir para que vocês possam abrir as vossas Bíblias, também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, a partir do versículo de número 9. Nós vamos estar lendo até o versículo de número 26. É um pouco extenso, porém importante para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podia chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. Pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram-se âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos o mar à armação do navio, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento, havendo todos estado muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda, e não partir de Creta, para que não pudesse ter dano nem perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus,
de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Eterno Deus, nas tuas mãos eu me encontro, Senhor. Toma minha vida, meus lábios. Abra, Senhor, as portas da palavra e fala conosco, Senhor. Amém. Amados, essa semana eu estava a meditar na palavra do Senhor, esperando o aguardo daquilo que o pastor Moisés havia me falado sobre o pastor Tiago, sobre o convite. Mas na sexta-feira o Senhor me começou a falar acerca deste texto. E quando o pastor Tiago me ligou no dia de ontem, eu tinha certeza que o Senhor falaria aos nossos corações. Eu quero tratar nessa noite sobre um tema: resistindo às tempestades da vida. A nossa vida é como uma viagem. Desde que nós nascemos, a vida, ela nos leva a muitos momentos. Quando nós éramos criança, nós não tinha tanto entendimento acerca da vida. Nós vimos os pais saindo para trabalhar. Nós vivíamos uma vida brincando, indo para a escola, vivendo momentos de alegria. Mas quando nós começamos a atingir uma maioridade, a gente começa a entender que a vida, ela não é somente de risos. A vida não é somente de alegria. A vida também, ela nos deixa triste. Ela nos deixa aflito. Ela nos deixa angustiado. E esse momento de angústia é um momento que todos nós, como seres humanos, em algum momento, iremos passar. Não importa cor, não importa nacionalidade, em algum momento a vida irá mostrar uma outra realidade, um outro lado. E aqui, dentro da palavra, nós encontramos homens e mulheres que tiveram momentos assim. A gente pega a vida de Abraão, por exemplo, quando Deus o tira da casa do seu pai e o leva para uma terra distante. E ali Deus faz promessa para ele. Imagina só a alegria de Abraão. Deus se revela para ele e faz promessa para ele, dizendo que ele haveria de ser pai de muitas nações. Mas o momento na vida de Abraão teve percas.
Por exemplo, quando o seu sobrinho Ló separa dele por causa de uma contenda entre os pastores. Imagina só Abraão, a lamentação dele, porque ele estava ali em comunhão com seu sobrinho, mas no momento da vida, ele perde o seu sobrinho. Mas na frente, Abraão tem um problema dentro da sua casa, pois a sua serva Agar, por causa da intromissão da sua esposa Sara, induz com que ela se deitasse com ele, e ali trouxe atrito dentro da sua casa, dentro da sua família, ao ponto dele colocar para fora o seu filho. Então você vê, imagina só, Deus fala com ele, no começo da caminhada faz promessa, mas a vida passa, os tempos vai passando, e as tempestades da vida começam a pegar a Abraão. E posteriormente, quando as coisas pareciam estar bem, Deus chega para ele e fala: Abraão, eu quero que você entregue o seu filho, o seu único filho para mim, e ofereça em sacrifício para mim. Naquele momento, Abraão, ele não questiona Deus. Ele não questiona Deus porque ele sabia que Deus poderia reverter aquele quadro. Ele não questiona Deus porque ele sabia da grandeza de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Deus que você serve é um Deus grande. O Deus que você serve, a Bíblia diz que a terra é escabelo de seus pés. Ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Não há lugar para ele se assentar. Ele conhece o gemido da sua alma. Estamos em 6 bilhões de habitantes, mas quando você dobra o seu joelho, Ele conhece a tua voz, Ele conhece o teu choro, Ele conhece o teu pranto, Ele conhece você. As tempestades da vida, ela não escolhe o bonitinho, nem o pobrinho. A tempestade da vida, ela escolhe pessoas normais, pessoas com endereço fixo, sem endereço fixo. As tempestades da vida, em algum momento, ela vai nos apanhar. E Paulo, ele estava muito a par disso, porque a vida de Paulo nunca foi fácil. Se a gente pegar o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Deus faz a chamada na vida dele, Deus fala para ele que ele haveria de ser um vaso escolhido. Porém, ele haveria de padecer pelo seu nome. A condição de Paulo era de perseguir a igreja, mas quando ele se converte, ele começa a ser perseguido por causa do peso da palavra, por causa do peso do evangelho. Tudo aquilo que Paulo pregava, o inferno começou a se mexer para tentar parar a vida de Paulo, porque a palavra que Paulo anunciava trazia paz,
A palavra que Paulo pregava libertava os cativos, expulsava os demônios. A palavra que Paulo pregava, pessoas se rendiam ao nome de Jesus. E Paulo, naquele momento, ele é colocado na embarcação rumo a Roma. Paulo não estava numa cabine preferencial. Paulo não estava num lugar agradável. Paulo foi contado como preso, como um condenado, como uma pessoa que era um transgressor, um traidor. Paulo, naquele momento, ele entra dentro da embarcação sem questionar. Porém, quando o barco começou a sair do lugar, o barco ele recebe uma corrente de vento contrária. Nos primeiros versículos você vê, ao ponto do barco atracar novamente. E naquele momento, Paulo, ele dá uma coordenada. Paulo, naquele momento, ele quer falar. Paulo, naquele momento, ele quer ensinar aquelas pessoas que estavam na condução daquela embarcação, que aquele barco não poderia ir mais para adiante. As tempestades da vida. Paulo, naquele momento, ele quis dar uma instrução para o comandante da embarcação. Observe o texto. Versículo de número 9 e versículo de número 10. Depois de muito tempo, sendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo estava querendo instruir, dizendo: não é o momento de partir, não é o momento de ir para adiante, porque está vindo uma tempestade que custará muito caro, não somente para o navio, mas também para as nossas vidas. Naquele momento, Paulo queria dar um conselho, queria dar uma instrução, mas aquelas pessoas, elas não queriam instrução. Por quê? Porque Paulo era um prisioneiro. Paulo era um condenado. Paulo era um malfeitor da sociedade. Só que todo mundo se esqueceu que sobre Paulo havia o Espírito de Deus. Sobre a vida de Paulo havia unção profética da parte de Deus sobre a vida dele. Paulo, para eles, era um prisioneiro, era uma ameaça, mas para Deus, era um vaso escolhido para levar as boas obras do Senhor. Não importa o que falam de você, não importa o que pensam de você, o que importa é o que Deus pensa de você.
é o que ele acha de você, é o que ele acha da tua vida. O texto é bem claro. O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. Tem pessoas que querem andar no erro. Tem pessoas que querem andar no engano. Tem pessoas que não são dignas de receber um bom conselho. Nas tempestades da vida, nós encontramos pessoas que não vão falar a mesma língua que a nossa. No meio das diversidades da vida, das tempestades, talvez, senhores, nós não vamos encontrar mais ninguém. Não vamos encontrar pessoas que vão se direcionar a nós, que vão ficar perto de nós, porque talvez eles pensam que nós somos uma ameaça contra eles. Mas Paulo, ele tinha uma bagagem espiritual. Paulo sabia o que ele tinha falado. Quem tem o Espírito de Deus sabe o que Deus está falando. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. O homem natural não entende que talvez estamos aqui nessa noite para anunciar a palavra. Mas Deus conhece e sabe as vidas que vão ser alcançadas nessa noite pela sua palavra. Primeira lição da tempestade: não perca seu tempo com pessoas que não querem te ouvir. Segunda lição que a tempestade vai te ensinar: não confie na estrutura da embarcação. Observe o texto, versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Tudo aquilo que estava construído, toda aquela embarcação que havia estado aqueles homens, elas não conseguem suportar a tempestade que veio ao ponto deles jogarem para fora toda a armação, porque naquele momento eles viram a fragilidade da embarcação. A estrutura parecia ser boa. A estrutura parecia ser perfeita. A estrutura parecia resistente. Mas a tempestade ensinou que não valia nada. Tem muita gente se achando grande. Tem muita gente que se acha o superior às outras pessoas. Mas naquele momento estavam na mesma condição que as outras. Tem pessoas que talvez outrora se achavam grandes, se achavam poderosos. Mas veio a tempestade e mostrou que são iguais.
mostrou que não tem ninguém diferente do outro. Estão no mesmo barco, sujeito às mesmas ondas, sujeito aos mesmos ventos. A estrutura só engana. A estrutura só mostra quem é quem. Observe quem era Davi e quem era Golias. Para os filisteus, Golias era um super-herói. Para os filisteus, achavam que Golias era o protetor dos filisteus. Mas a unção de Deus não estava sobre o grande. A unção de Deus estava sobre o menor. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele confunde as tempestades da vida para mostrar que a unção dEle está sobre os pequenininhos. Filisteus falavam com a boca cheia: agora nós vencemos a Israel. Mas Deus se apodera do menor, do mais frágil. Muitas vezes você vê pessoas, você olha para ela, você olha para ele, e você vê ele no meio de uma tempestade, ele em pé, diante de todo o sofrimento, você olha para ele, você olha para ela, e diz como consegue vir para a igreja, como consegue ser crente, como consegue ainda servir a Deus diante de tanta acusação, de tanto problema. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus faz assim com o pequeno. Por isso que Ele diz ao fraco que eu sou forte. Os filisteus não levaram em consideração o Deus que Davi servia. E naquele momento, voltando para o texto, estavam todos no mesmo barco. Tanto Paulo, tanto os prisioneiros, toda a tripulação, os presos, no mesmo barco, na mesma estrutura. Ninguém naquele momento era grande. Todos naquele momento estavam na mesma condição. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem tempestade que vem para mostrar que para Deus não existe maior. Somos todos iguais. Terceira lição que a tempestade vai te ensinar. Versículo de número 20. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, o barco já havia passado por grandes tempestades. O barco já havia perdido vela. O barco já tinha perdido toda a estrutura. Porém, veio uma outra tempestade, ao ponto deles ficarem ao léu, não ter nem sol, nem estrela para verem. Para quem
faz navegação, as estrelas é um ponto de localização. Então imagina só, toda aquela tripulação perguntando para o seu comandante: onde nós estamos? E ele diz: eu não sei. Mas você não é o comandante da embarcação? Só que não tem nada para mim direcionar, localizar. Então aquela segunda tempestade fez com que aquelas pessoas perderem toda a esperança de salvamento, de salvação, ficarem ao léu, perdidos. E a terceira lição que eu quero dizer para você nessa noite: não perca a esperança no meio da tempestade. Nunca perca a esperança no meio da tempestade. Porque no livro de Romanos diz que para a gente se alegrar na esperança, para a gente ser paciente na tribulação e para a gente perseverar em oração. Muitas pessoas, no meio de uma grande tempestade, elas ficam ao léu, elas ficam desesperadas, não porque Deus quer puni-las, não, muito pelo contrário. É que Deus quer que ele se alegre na esperança. É que Deus quer que ela seja paciente na tribulação. É que Deus quer que ela persevere ainda mais na oração. A única coisa que muitos não fazem no meio de uma tempestade, da desesperança, é orar. É manter firme dentro dos propósitos de Deus. A tribulação vem e a primeira coisa que ele fala: eu não vou servir a Deus, não quero servir, porque Deus não deu livramento, porque Deus não salvou, porque Deus não julgou a minha causa. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a igreja primitiva, em comparação com nós, da igreja moderna, se colocar a igreja primitiva do nosso lado, nós passaríamos vergonha. Porque Roma, onde Paulo foi o lugar de mais massacre, onde a igreja foi mais massacrada pelo imperador romano. Isso você achará nos livros de história da igreja. A igreja passou por um martírio de mais ou menos 300 anos sobre o regime romano. E nós só estamos aqui porque eles regozijaram, eles se alegraram na esperança, eles foram pacientes na tribulação. E eles perseveraram na oração. Aí eu pergunto para você: por que parar? Por que desistir no meio da tempestade? Por que dizer que Deus é ingrato com você? A gente não pode avaliar a Deus por causa de uma tempestade. A gente não pode desistir da cruz por causa de uma adversidade. Espere, confie. A esperança nos faz esperar. Quarta lição: mantenha o foco na promessa. Versículo 23 ao 25.
Naquele momento todos estavam apavorados. Naquele momento, do versículo 21 em diante, todos estavam ali atônitos, porque eles não tinham nem o que comer. Mas no versículo 23 ao 25, olha o que Paulo diz: porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Observe. Paulo tinha uma promessa. Paulo tinha uma promessa de Deus para se cumprir sobre a sua vida. Eu quero ler com vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Você que está com a sua Bíblia, observe. Lá atrás, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Deus já havia alertado Paulo lá atrás, para que ele pudesse ter coragem, para que ele pudesse ir adiante. Então, Paulo estava com foco na promessa. Há uma promessa sobre a tua vida. O Senhor, nessa noite, Ele quer alertar para você que as tempestades estão aí. As tempestades estão sobre o mundo. Mas aquele que tem um propósito com Ele, há uma promessa. Havia uma promessa, observe só, irmão. Paulo tinha uma promessa. E diante dessa promessa, Deus poupou toda a embarcação. Através da promessa de Paulo, Deus poupou marinheiro. Deus poupou piloto. Deus poupou centurião. Deus poupou os presos. Através da tua vida e da tempestade que você está passando, eu tenho uma palavra para a tua vida. Tenha coragem. Tenha coragem. Através da tua vida, em meio à tempestade que você está passando, almas virão e se converterão. E o nome de Jesus será glorificado. Deus, algumas vezes, meus queridos, nos coloca em tempestade. Deus, nos últimos dias, para propagar o seu reino, Ele não colocou uma embarcação, um bairro, um estado, um país.
Deus colocou um mundo inteiro numa tempestade. Hoje as pessoas estão mais sensibilizadas, falando mais em Deus. Houve uma pesquisa que falaram que as pessoas depois da quarentena, a primeira coisa que elas querem fazer é voltar para a igreja. E quantas vezes nós insistimos, pastor Tiago, vem para a igreja, vem para a oração, vem para o ensinamento, as pessoas não vinham. Mas Deus teve que mexer com o planeta inteiro para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que sobre Ele tem todo o domínio, tem todo o poder. Cientistas andando para um lado para o outro, tentando descobrir, tentando como que manifesta o vírus. E sobre a mão dele está o planeta. Nessa noite, aproveite a tempestade, volte para Jesus. A tempestade não tem escolhido raça, idade, tamanho. A tempestade tem levado a muitos. E se nós não se conscientizar que ela existe, talvez você nunca vai ter um encontro com Deus. Porque, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Depois que tudo isso passar, quem vai ser você afinal? Creio que aqueles homens ficaram atônitos, porque eles olharam para a estrutura da embarcação e começaram a acreditar nas palavras de Paulo. Paulo é homem de Deus. Esse homem é homem de Deus. Meu irmão, as tempestades da vida. E eu termino. Não vai parar. Um dia ela está mais forte. Um dia ela está mais amena. Mas eu tenho uma palavra para você. Ela tem começo, meio e fim. Que Deus nessa noite possa te fazer pessoa corajosa. Observe o que Deus fala para Paulo em Atos 23. Já alerta Paulo, tenha coragem. Paulo só conseguiu resistir àquela tempestade porque Deus havia falado com ele, coragem. Nós precisamos ter coragem. Paulo, no meio daquela tempestade, se mostrou que era líder no meio de uma adversidade. Tenha coragem. Tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que precisam de você. Tenha coragem. Tenha coragem. Em nome de Jesus. Quero orar com você, entregando a minha oportunidade ao pastor Tiago. Quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, nós nos encontramos nessa noite, Deus. Precisamos ter coragem. Precisamos ter força para suportar as tempestades da vida, mas temos a certeza que ela vai se acalmar, que nós novamente iremos glorificar o Teu santo e eterno nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Tiago. Glórias ao Senhor Jesus.
Deus seja louvado, né, irmãos? Que essa palavra venha alcançar o seu coração. Nós vamos entoar o Senhor com um louvor. Não era nossa prática, nem tampouco o nosso costume. Glória a Deus. E nós vamos louvar ao Senhor. Tá de surpresa, né? Estamos aqui com os músicos discutindo o tom. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Recompense, lhe guarde. Irmãos, hoje eu tenho alguns avisos, né? Hoje eu tenho bastante. Glória. Primeira coisa, mamães, feliz pelo seu dia, felicidades pelo seu dia. Só Deus sabe o quanto você batalha, o quanto você abre mão dos seus sonhos, do seu desejo, para fazer uma vontade para o seu filho. Só Deus sabe. E eu sei o que minha mãe fez por mim, minha pequenininha lá, Dona Carmen. Deus abençoe sua vida. Obrigado por tudo que fez por mim, pelo meu irmão. Só Deus para lhe recompensar, né? Só Deus para lhe recompensar, né? Deus abençoe a todas. Eu tenho que puxar a sardinha para mim, né, irmãos? Bem, a minha é valorosa demais, né? Deus abençoe a vida dela, Dona Carmen. Irmãos, terça-feira nós estamos fazendo aqui um culto de oração, porém nessa terça-feira vai ser diferente, irmãos. Nós vamos ter uma plataforma diferenciada, onde os irmãos vão interagir conosco, os irmãos vão falar conosco, nós vamos falar com os irmãos. Então, esteja conosco terça-feira às 8 horas da noite, traga seus pedidos de oração, né? Nós vamos abordar alguns temas, cada semana nós vamos tratar de algum tema, né? Amanhã nós vamos estar divulgando o tema de terça-feira, mas você também pode sugerir, manda aí no chat aí do Facebook ou do YouTube, o tema que você deseja que o pastor converse. Não vai ser só eu, tá? Nós vamos envolver os demais pastores. Talvez vai estar todo mundo junto na mesma tela. Vai ser bênção. Então, nessa ainda não, mas terça-feira agora nós vamos estar juntos, orando, falando. Os irmãos vão interagir comigo. Mas nas outras semanas vamos ter os outros pastores também, né? E vamos todos juntos louvar a Deus aqui. Não se esqueça disso. Os irmãos têm observado durante todo o culto. Agora a gente coloca ali uma tarjetinha onde tem o número da conta, agência, para você colaborar com a igreja. Ajude a manter a obra do Senhor, né, irmãos? Se você estiver precisando de qualquer auxílio, por favor, me manda um WhatsApp. Fale comigo, manda um no chat aí, eu vou te procurar. Não se preocupe, tá? Se você estiver precisando de alimento, tiver com um problema aí, cortaram sua luz, alguma coisa, converse comigo, né? Não fique passando apuro, irmãos. A igreja, ela é assistência. Ela está presente nesse momento de dificuldade. Então, seja para a cesta básica, seja para um apoio espiritual, nós estamos aqui para te ajudar, tá? Não passe aperto, irmãos, por favor. O nosso irmão Marcos citou aqui Romanos 12.
a respeito da perseverança, da oração. E o verso seguinte ele diz assim, ó: comunicai aos santos as vossas necessidades. Romanos 12, 13, se eu não me engano, né? 12, 12 é o que você pregou. 12, 13 é o comunicai aos santos, né? Isso aí, ó. Diz aí, ó: comunicai com os santos as vossas necessidades. Irmãos, Deus revela, Deus fala, Deus toca no coração pra gente, toca, irmãos. Mas quem tem fome tem urgência. Quem precisa de ajuda tem urgência. Eu sei que Deus faz, mas se você puder facilitar o caminho, fale ali pra gente. Irmãos, um outro aviso importante que foi muito questionado por mim essa semana, e o nosso pastor Moisés falou comigo hoje. Não só o pastor, irmãos, isso é uma decisão geral. Quanto à Santa Ceia, né, ou quanto à ceia do Senhor, irmãos, quando nós nos reunimos, os pastores, e decidimos ali, irmãos, cancelar os cultos, nós também levantamos a possibilidade de fazer o culto, a ceia online, de levar a ceia até a casa dos irmãos. Só, irmãos, que a nossa igreja tem alguns significados em cima da ceia, e dentre eles, irmãos, está a união, a comunhão dos irmãos em partilhar o momento, né? E por isso entendemos que nós não faríamos a ceia durante todo esse período, irmãos. Então, nenhuma das primitivas está tendo ceia, nenhuma delas. Porém, irmãos, quando acabar, né, irmãos, e as autoridades nos permitirem, irmãos, estaremos juntos, unidos, louvando ao Senhor e celebrando a ceia. Irmãos, a Bíblia não fala lembre-se todo mês, a Bíblia não fala lembre todo ano, ela fala lembre do Senhor. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, mas não estipulou, irmãos. Temos sim o costume de fazer mensalmente, mas por decisão ministerial, irmãos, nenhuma das nossas igrejas está fazendo, e não fará enquanto as autoridades não permitir a reunião dos irmãos. Então fique tranquilo quanto a isso. Deus conhece o seu coração, Deus sabe da sua sinceridade, Deus sabe que você está buscando, se consagrando. Então não se preocupe, irmãos, não é a falta da cerimônia que vai te matar espiritualmente, não, muito pelo contrário. Esteja conosco, louvando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor. Já falei muito, vamos orar, vamos agradecer a Jesus. Obrigado, Marcos, mais uma vez. Mães, não saiam daí, no finalzinho tem um vídeo para vocês aí, não saia. Eterno Deus e Pai, Jesus maravilhoso, obrigado por essa noite maravilhosa em Tua presença. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo que foi derramado em meio ao mar, em meio à luta, em meio à tribulação. Senhor, nós escolhemos confiar em Ti, nós escolhemos, ó Deus, Te servir, e temos a certeza, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos liberta. Pai querido, sê com a Tua igreja, abre a porta ao necessitado. Meu Deus querido, que não falte nada na casa dos Teus filhos, que eles venham, Deus, contribuir com a Tua casa com amor, que eles venham ofertar, dizimar, que eles venham dar mantimentos para que a gente possa ajudar outras pessoas. Pai querido, estamos aqui para Te servir. Deus amado, obrigado pela vida do presbítero Marcos, obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado pelo louvor, obrigado, Deus, pelo ministério multimídia. Deus, que as Tuas mãos estejam sobre cada um deles, só o Senhor para os abençoar. Pai querido, seja conosco, estenda, Deus amado, Tuas mãos sobre nós e nos ajude, Deus, a passar por essa luta. Você aí no seu lar, estenda Tuas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Diga aí, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite. Mães, fiquem aí.